Os chamados e-sports, ou esportes eletrônicos, movimentam cifras bilionárias em todo o mundo. Isso abriu um novo filão de negócios: investir em equipes que participam de campeonatos de videogame. Os esportes são os esportes dos games, né? O esportes, necessariamente, ele precisa de alguns pontos. São eles os principais, né? Uma competição bem organizada, né? O mais profissional possível. Ele precisa de público, um público que assista, que acompanhe. E ele precisa de investimentos, né? Isso seja em termos de estrutura ou investimento financeiro mesmo. Eu sou atualmente o presidente da equipe de esportes da UERJ, gerindo mais de 7 modalidades. A nossa equipe, diferente das equipes convencionais de esportes, nós abrangemos todos os alunos de diferentes cursos. Então, você mesmo sendo de direito, medicina, engenharia, odontologia, a equipe não está fechada para nenhum grupo. O mercado de esportes no Brasil, no cenário nacional, ele tem crescido muito ultimamente. Tem menos de 7 ou 8 anos a nível nacional, né? Mas tem crescido de uma forma muito escalada, muito rápida. Muitas empresas têm visto essa oportunidade, têm percebido que o esportes é uma via de acesso ao público que eles têm muito interesse, a uma nova geração, e eles têm investido, né? Ainda não é tão grande, mas tem sido muito rápido o crescimento. A equipe de esporte, ela possui tanto modalidades individuais como coletivas. Individuais, no caso, FIFA, Hearthstone e Clash Royale. Já as modalidades em conjunto, atualmente na equipe nós temos Counter-Strike, Rainbow Six, League of Legends e dupla de Fortnite, fora a equipe também de Overwatch. Felizmente a gente conseguiu montar times de todas essas modalidades e competir na Liga Universitária, que teria no ano de 2018. As minhas responsabilidades são marcar CFs, inscrições de campeonato, organizar os horários de treino, organizar os treinos, porque além de ser capitã da modalidade, eu também sou coach, então eu também tenho que elaborar todos os treinos que eles precisam. Como eu lido com pessoas, eu tenho que saber organizar eles e saber as suas dificuldades, tanto de forma individual quanto em grupo. E nós estamos numa equipe universitária, que é a Resistência, então eu tenho que levar em consideração as épocas, períodos de prova e todos esses momentos que você não pode focar no jogo ou nos treinos. Acho que essa é a maior dificuldade, conciliar isso tudo. Como toda equipe, gerir um grande número de pessoas é bem complicado, ainda mais em modalidades coletivas, como League of Legends, Counter-Strike, onde você precisa que todas as pessoas estejam lá treinando no mesmo horário. Então, não só a equipe é coisa boa, tem o lado positivo, mas tem esse lado difícil de se tratar. Por mais que a gente consiga fazer isso com uma alta performance, nós ainda temos bastante desafios com esses horários. Eu comecei a jogar no terceiro ano do ensino médio, porque eu estava sem tempo de jogar jogos de console ou de computador. Aí eu baixei Clash Royale, que era um jogo para celular, que é bem fácil de jogar e eu posso jogar em qualquer lugar. Aí quando eu entrei na faculdade, eu descobri que
foi criado a Atlética de Jogos Eletrônicos. Aí foi uma oportunidade que eu não desperdicei e entrei logo que criaram. Tudo começou com meu irmão começou a jogar primeiro do que eu. E eu ficava jogando muito ele, porque ele se estressava bastante com o jogo em casa e tal, socava as coisas. E eu falava que esse jogo era muito chato. Só que um belo dia, quando eu estava sem fazer nada em casa, eu resolvi instalar no meu celular e começar a jogar. E aí que tudo aquilo que eu falei pra ele foi por água abaixo. Eu comecei a me interessar, comecei a ver que eu era bom e comecei a procurar evoluir no jogo, me espelhando em jogadores profissionais da época, e hoje cheguei onde eu cheguei. O Brasil, ele é, de acordo com a Newzoo, que é uma empresa de pesquisas, mais voltado para esportes, considerada a torcida mais apaixonada em esportes do mundo, né? E em números, ela é a terceira maior, segundo essa pesquisa também, a terceira maior torcida do mundo, né? Perdendo apenas para a China e para a Europa. Então é um mercado que está em expansão, tanto de público, de aderência, é um público engajado, o público de esportes é muito engajado, e o mercado e as empresas têm conseguido ver isso e se envolver mais, investir mais, o que traz um maior profissionalismo e um crescimento ainda mais rápido do cenário. A preparação antes de qualquer jogo é bem sistemática. Tanto em esportes convencionais, como futebol, handebol, assim como em jogos eletrônicos, uma boa noite de sono antes de jogar qualquer partida, qualquer campeonato, é fundamental para o rendimento do atleta no horário da partida. Fora isso, alongamentos, treinamentos psicológicos, preparo psicológico, são partes do preparatório antes de qualquer partida. Tem muito jogador que acaba ficando nervoso antes da partida, ou antes de uma final, antes de um campeonato acontecer. Então, nós temos uma equipe de psicólogos, de estudantes de psicologia, orientados por um professor que cuida de toda essa preparação psicológica dos atletas. Jogadores nervosos, jogadores que não conseguem se concentrar, e isso tem ajudado cada vez mais os jogadores a deixar de lado o medo, deixar de lado o nervosismo e conseguir jogar a partida melhor. Então, tudo começou com uma estagiária, né? Na verdade, é uma aluna da graduação da psicologia, a Rafaela. Ela trouxe para mim a ideia de atender a nossa atlética de esportes eletrônicos, a Resistência. Quando ela me trouxe isso, eu achei muito curioso, porque sempre foi uma área que eu tive curiosidade, eu já tinha lido sobre, mas eu nunca trabalhei, eu sempre trabalhei com esportes tradicionais. Então, quando ela me trouxe essa oportunidade, eu achei interessante, não só que ela tivesse contato com os atletas de esportes eletrônicos, mas também outros estagiários da psicologia. Então a gente abriu o processo seletivo, a gente teve alguns estagiários e desde então a gente acompanha todos os atletas da Resistência, o ERJ, que é a nossa atlética, nos esportes em diversos campeonatos no Brasil. Já tem mais ou menos um ano que a gente está com esse projeto. Está sendo bem interessante. A gente inicialmente acompanha cada modalidade, tem um psicólogo pelo menos para cada uma. A gente se utiliza de técnicas de meditação, imagem mental e tenta também trazer um pouco da área da terapia cognitivo-comportamental com a coesão social, que é essa parte de tentar integrar cada vez mais o atleta dentro da equipe. Durante o período a gente treina 2, 3 vezes por semana e alguns dias antes de campeonato, semanas antes de campeonato, a gente já passa a treinar com maior frequência. Além de ser coach e capitã da Resistência, do time universitário da UERJ, eu faço parte do time Red Devils, da organização. E antes disso eu fundei o time Medusa Players, que agora nós entramos para Red Devils Align. Os treinos você tem que se dedicar, porque querendo ou não a gente quer ganhar campeonatos. Então, da Resistência já são 4 dias na semana,
3 horas por treino. Da Red Devils é de domingo a domingo, 4 horas por treino no mínimo. E ainda tenho que administrar a faculdade, que eu tenho provas também. E eu faço outros cursos extracurriculares, eu faço japonês, eu terminei o de inglês, eu faço Kung Fu. Eu não tenho tempo para me dedicar ao competitivo, porque jogar por hobby é outra história. Eu faço lives, eu streamo na Twitch, então eu não tenho tempo para me dedicar a um competitivo de outro jogo. Mas acho que eu gostaria se o dia tivesse mais de 24 horas. A preparação de um jogo de celular, na minha visão, é bem mais tranquila do que um jogo de computador. Por ser um jogo de uma pessoa só, você só depende de você para treinar. Então você pode treinar quando você tiver um tempo livre. Diferente dos jogos de computador, que normalmente são em time de 5, que você precisa que todos estejam online naquela hora. Aí é meio difícil de ter o mesmo horário de todo mundo. A minha preparação é sempre fazer os desafios dos jogos, sempre concluir os desafios, sempre me manter no top do competitivo. Eu estou sempre lá em cima no top BR e na fase dos 1000 global, 600 global, por aí. E essa é a minha preparação, sempre estar treinando, jogando contra adversários de alto nível. São duas áreas distintas de se trabalhar com modalidades individuais e em equipe. Os treinos são diferentes, treinos em equipe, toda a equipe, como é de se esperar, tem que estar junto no local. Já em modalidades individuais o treino é um pouco mais diferente. A pessoa pode treinar por conta própria, a pessoa pode treinar, pode estudar o jogo por conta própria e 2 vezes por semana a equipe da modalidade individual se junta para trocar experiência, trocar o que aprendeu, trocar o que está conhecendo, o que é bom no jogo, o que não é. As modalidades individuais, como o próprio nome já diz, o peso individual, o indivíduo pesa muito mais do que uma equipe coletiva, de modalidades coletivas, onde o individual é sim importante, mas não é o essencial para ganhar o jogo. Tem muitos times onde tem o melhor jogador, só que quem ganha é o que tem o melhor time. Existem inúmeras técnicas que a gente pode utilizar para treinar a mente dos nossos atletas. Mas a literatura científica, ela se funda e ela se fixa em 4 técnicas básicas que são utilizadas para que você possa otimizar ou melhorar a performance dos atletas. A primeira delas é aquilo que a gente chama de auto-follow self-talk, né? Que é o sujeito conversando com ele mesmo, dando a ele mesmo as devidas instruções para que ele possa executar e performar da melhor forma possível. A segunda técnica que a gente conhece é a de imagens mentais, ou imagery, que é basicamente você visualizar e você vivenciar na sua mente, não só através da visão, mas através de todos os sentidos, você vivenciar na sua mente aquilo que você vai realizar ou aquilo que você já realizou buscando a correção. Uma outra técnica que é extremamente importante e que só pode ser usada em esportes coletivos é o team building, ou a construção de times, né? Cada time ele tem uma determinada característica e é importante que a gente consiga saber construir uma coesão entre os atletas para que através dessa coesão eles consigam atingir um objetivo em comum, né? E as últimas técnicas que a gente costuma usar e que possuem o devido respaldo científico são as técnicas de relaxamento, meditação, que a gente chama de técnicas contemplativas. Essas técnicas elas visam simular mentalmente o estado mental necessário para um atleta performar no seu nível ideal, né? Todas essas 4 técnicas, quando somadas, elas são muito poderosas para auxiliar os atletas a atingirem os seus objetivos. No primeiro ano em que a gente disputou os campeonatos, como eu tinha dito em 2018, nós conseguimos a vaga
para a etapa presencial da Liga Universitária de Esportes, que é algo bem disputado. E nós conseguimos 3 das 5 modalidades que disputam. Infelizmente a gente não conseguiu sair com o título, mas foi uma baita de uma experiência para a gente ter todo esse contato de torneio presencial, coisa que no esporte eu acho que é algo que está faltando. Nós, de forma individual, participamos de vários show matches e amistosos e também de campeonatos. O Grink, que aconteceu em São Paulo, nós participamos de forma individual, várias players de vários times, né, na BGS. Teve também campeonato no início do ano para a Grink também. Então a Ubisoft está promovendo muitos campeonatos femininos e eu agradeço muito a eles pela oportunidade. No dia da competição, a gente busca atender como cada pessoa é de fato. A gente não tenta impor táticas ou alguma preparação rígida. A gente tenta ver como o player está se sentindo. Por exemplo, a gente aconselha não jogar no dia, mas se ele está se sentindo muito nervoso e a forma dele se acalmar é jogar, a gente fala, ok, tenta jogar só uma partida para ver se você consegue se sentir melhor. A gente já participou de uma competição presencial com a equipe de FIFA e de Clash Royale. A gente conseguiu ver, por exemplo, que a equipe de FIFA estava muito mais nervosa do que a de Clash Royale. A gente ofereceu na hora um relaxamento da equipe. A gente começou a utilizar algumas técnicas de meditação e com isso a gente percebeu que os players começaram a ficar mais tranquilos e foi importante na hora da competição, porque eles conseguiram ver que a gente estava lá para dar o suporte e acho que isso foi o principal motivo deles terem conseguido um bom desempenho na competição. Existem competições de Clash Royale que envolvem somente o individual e existem competições que envolvem times, tá? As competições que envolvem times, elas envolvem modalidades chamadas 2v2, que é o jogo em dupla. Você e mais o seu colega de equipe jogam uma partida em dupla contra uma outra dupla do outro time, tá bom? Só que, além dos 2v2, tem a modalidade individual, tá? Que é comum, tanto para a equipe quanto para torneios individuais sem filiação a equipe nenhuma. O modo individual é 1 vs 1, tá? E seria basicamente isso. O Campeonato Brasileiro de Clash, que vai acontecer daqui a pouco, vai englobar os dois modos. O modo 2v2, que é em dupla, e o modo individual, que é um jogador só jogando, 1v1. Hoje em dia, eu ainda não joguei tantos campeonatos assim, mas o único que eu ganhei alguma coisa foi o Tuês desse ano na Game XP, que eu ganhei um troféu, uma medalha, um boné de campeão e um ingresso para todos os dias da Game XP. Jogar é muito bom para conhecer gente nova e tal. Desde que eu entrei no time eu conheci muita gente legal, participei de alguns campeonatos e é muito bom para tudo, é muito bom. A minha experiência marcante foi conseguir ganhar um campeonato pela minha equipe aqui da UERJ, de esportes. Foi a Luri, tá? É uma liga universitária do Rio de Janeiro, de esportes. Lá eu joguei com diversos jogadores de diversas faculdades do Rio e eu consegui me consagrar campeão. Uma outra conquista, só que agora particular, foi que eu consegui, dentro de um torneio global no jogo, ficar em primeiro lugar durante algumas horas, né? Já que tem muita gente jogando. E fiquei muito feliz, obviamente, e essa é a minha maior conquista particular, assim. Eu e Rodolfo sempre disputamos esses 5 torneios, e a gente sempre tá no top 4, ou eu em primeiro, ele em segundo, eu em segundo, ele em primeiro, ou em terceiro, a gente sempre tá ali disputando. Então, ainda a gente não teve que se enfrentar para, tipo, eu jogar contra ele e alguém ter que sair. Mas é muito bom poder jogar com alguém da mesma equipe e poder comemorar as vitórias, aproveitar enquanto eu não tenho que jogar contra ele, porque é sempre uma partida difícil, mas é legal ter um companheiro de equipe sempre no topo comigo. A maior vantagem de participar de um time de Clash, assim, da UERJ, é poder levar o nome da minha universidade tão querida para diversos lugares, com algo que eu sei fazer bem,
né? Eu não vejo desvantagem nenhuma, até porque eu me divirto demais com os meus amigos de equipe. Para uma equipe que nasceu há um pouco mais de um ano, é uma baita de uma conquista, é algo que mostra um crescimento exponencial nosso. Na modalidade de League of Legends, a gente conseguiu ir para a final da Liga Universitária do Rio, disputando contra a UFRJ. Infelizmente, a gente não conseguiu ganhar, mas ainda assim foi uma baita de uma experiência para os próximos campeonatos que estão vindo. Durante a competição, e aí sim, chegou no dia da competição, acabou a ansiedade. Não há mais o que se falar de ansiedade, porque a ansiedade é o medo que está por vir. A competição é o estresse em si, é a instauração do estresse. E nesse momento é que é tão difícil e tão complicado para o atleta dele lidar com as situações de pressão, porque ali ele está vendo se realmente ele está conseguindo atingir o objetivo dele ou não, né? E em não conseguindo atingir o objetivo, o estresse obviamente vai estar o tempo todo aumentando, né? Se ele tiver outras coisas ali para resolver, né? Então é muito importante que o atleta ele consiga um certo equilíbrio. É importante a ansiedade? É preciso ter ansiedade? Porque a ansiedade leva ao autocuidado, né? É importante ter estresse? Porque leva a uma ativação maior do sistema fisiológico. Mas não pode exagerar. E o problema é que achar o ponto certo, né? Achar o lugar certo para essa performance é que é difícil. É que é complicado. E para isso serve um psicólogo do esporte, que é um profissional capacitado para auxiliar o atleta a encontrar esse ponto de equilíbrio no estresse e na ansiedade que ele vive, portanto, ponto de equilíbrio emocional. Muitas palmas para a equipe da ENV Esportes, Rito, Hunter, Funkito, Matsu, Popstar e... Como o cenário tem se desenvolvido muito rápido, né, a gente tem visto nos últimos 2 anos muitas empresas investindo, e como tem sido muito recente, essas empresas geralmente investem no que é maior, no que tem sido mais chamativo, que ainda é pouco, né, são só os maiores eventos, mas a gente vê já uma entrada de grandes empresas, né, a gente vê, por exemplo, clubes de esportes tradicionais, como Flamengo, Santos, Corinthians, clubes de segunda divisão, Avaí, outros times que têm entrado na corrida, né, dos esportes. A gente vê também empresas tradicionais do mercado, a gente vê Oi, Vivo, Fisk, Next, Burger King. Então existe uma série de empresas hoje que já investem em esportes, né, a nível nacional, que apoiam, é óbvio que elas querem um reconhecimento como uma marca que investe em esportes, elas querem falar com esse público, com essa geração que gosta de esportes, mas tem sido um investimento bem legal. A gente tem o On Stadium, que é um complexo de esportes feito em São Paulo, enorme, acho que é o maior da América Latina. Então a gente vê empresas crescendo, ou melhor, investindo no esporte, o que faz ele crescer muito rápido. O cenário feminino, ele vem aumentando e ganhando força, porque a própria empresa do jogo, a Allplay, está estimulando bastante campeonatos e show matches dessa modalidade. Querendo ou não, a comunidade ela é um pouco tóxica, mas isso não é a culpa da empresa ou do jogo, isso é a culpa da criação dessas pessoas, da forma que elas se formaram na sociedade. E exatamente por a empresa apoiar as mulheres nesse campo, eles criaram algumas penalidades em talvez algumas palavras de chat, ou se você tiver muitas denúncias de comportamento tóxico e tiver alguma prova, como gravar os últimos minutos da partida, que o cara fez esse trash e mandar para a assistência deles, eles banem as contas. Então todas essas penalidades obrigam esses players a respeitarem ou não as mulheres. Por que eu digo ou não? Porque alguns simplesmente não se importam com isso, por mais que percam as contas, eles, sei lá, compram outras contas para continuar essa vidinha medíocre. E eu acho que é basicamente isso. O cenário feminino ele anda crescendo e
essa oportunidade que eles estão criando, essas oportunidades, elas também mostram para os players que não tinham uma opinião formada que sobre as mulheres jogando FPS, eles passem a se respeitar também, porque eles veem que tem muita mulher trocando muita bala. Atualmente a gente tem alguns jogadores que fazem stream por conta própria, mas com isso a gente pensou em trazer para a equipe os próprios streamers da Resistência, para que aumente a visibilidade da própria equipe e deles mesmos. Nós estamos em contato com alguns streamers para ver se eles querem, ou streamers amadores que querem se inserir nesse cenário e atuam na UERJ e querem crescer. Então a gente está em contato para conseguir trazer eles para a equipe e eles conseguirem fazer stream de LoL, CS, o que eles quiserem, com o nome da equipe, participando da equipe. Os meus amigos dizem que eu estou perdendo dinheiro. Eu poderia ter um canal Eles dizem que eu poderia criar um canal na Twitch, né? Ou até mesmo no YouTube, e gravar as minhas conquistas, fazer as minhas lives de Clash. Só que eu não tenho muito tempo para isso. Eu trabalho e faço mestrado, né? Então basicamente eu chego em casa do trabalho, começo a estudar para o mestrado e no fim, mais lá para as 10 horas por aí, eu começo a jogar Clash, passo umas 2 horas jogando, daí eu vou dormir, né? Basicamente os meus dias são assim. Eu tenho vontade sim de ter um canal, mas isso é um projeto futuro se eu tiver tempo para isso. No jogo, quando o comentário é tanto via VoIP quanto escrito no chat, eu tendo não responder. Eu tive várias épocas, eu tive a época de dar trash de volta, eu tive a época de ignorar. Hoje em dia, o meu coach, ele falou que seria mais saudável não colocar o chat ativado, no máximo VoIP. Se eu ouvir trash é do próprio time, quando jogar solo. Mas meio que isso faz parte da minha luta. Eu sou uma mulher, querendo mulher já leva muito preconceito em várias coisas que a gente faz, principalmente num FPS. Então, no momento em que eu recebo trash no jogo, isso é a minha força motriz de matar mais e meio que no final falar assim: ah, desculpa, mas a mulherzinha que devia estar lavando a louça, ela que te carregou, cresce e aparece. E na live é basicamente a mesma coisa também, e eu peço para os moderadores darem ban, porque é minha live, eu mando, então beijo. Dentro das universidades começou a se organizar de uma forma extraordinária. Então, em 2, 3 anos, hoje você vê uma grande parte das universidades já com atléticas de esportes, tudo organizado, né? Como eu acredito que você chegou a ver na UERJ. O pessoal da UERJ é muito organizado, é uma das universidades mais organizadas que tem no cenário. Eles têm rotina de treinamento, eles têm... a própria atlética investe nos campeonatos, né? Muitas vezes consegue arcar com a despesa do campeonato, com a despesa da camisa, né, do uniforme que vai ser vestido, com a despesa da viagem. Então, hoje é muito bem organizado, não é só um grupo de pessoas que se reúne e joga, né? Existe toda uma organização ali que faz isso fluir, entendeu? Então, os jogadores muitas vezes só tem que treinar e jogar os campeonatos, porque tem todo um grupo ali de pessoas, psicólogos que trabalham com eles, pessoal formado que trabalha na parte de mídia, né, que vai e grava, e tira fotos e faz todo o trabalho de mídia. A nossa equipe ela não é só composta por jogadores, ela é composta também por toda uma equipe administrativa que gerencia a equipe e suas diferentes funcionalidades. Nós temos equipe de gestão de eventos, nós temos equipe de marketing, design, nós temos o setor financeiro e, como eu já tinha comentado anteriormente, nós temos o setor da psicologia. Isso abre uma gama de oportunidades para todo mundo que quer participar de uma equipe e ainda assim não sabe jogar nenhum jogo, mas quer participar do meio de esporte, gosta de jogar jogos, mas não é tão bom. Então a gente abre toda essa gama para a pessoa se inserir nesse universo. O objetivo da equipe sempre foi que toda a universidade conhecesse a gente. E que nós sejamos referência em esportes na UERJ. Sobre a importância dos esportes, né, eu acredito que o esportes ele é
ele é um campo para todos, sabe? Nele você não tem muita distinção, como existe muito no esporte tradicional, acredito. Né? E sim, nele é muito importante, assim, tem uma coisa que é diferenciada dentro dos esportes, que é a ligação que as pessoas têm umas com as outras, e no caso, muitas vezes não importa se é mulher, se é homem, se é heterossexual, se é homossexual, se é branco, se é negro, é um espaço para todos, né? E ali, esses dias eu vi um documentário que dizia que muitas pessoas fazem amigos e nunca se viram, não sabem a cor da pele, não sabem como é o cabelo, só sabem o nome e a personalidade da pessoa por conhecer e conversar online. Então eu acho que é um lugar bem amplo, é um campo para todo mundo.